Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui hoje reunidos para adorarmos o nosso Deus em espírito e em verdade. Pois esses que adoram em espírito e em verdade é que o Pai procura para serem os seus verdadeiros adoradores. E agora, onde você está, na sua casa, ouvindo agora o culto dessa noite, tem a oportunidade de adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós vamos começar louvando a Deus. Nós vamos começar adorando a Deus. Nós vamos fazer primeiramente uma oração e depois, então, vamos louvar a Deus. Onde você está, você vai ouvir o cântico que vai ser apresentado e louve a Deus. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás, que mesmo na nossa casa, Pai, de portas fechadas, a Sua palavra, Senhor Deus, adentra, porque o Senhor é aquele que comunica a verdade, é aquele que fala aos nossos corações, e nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade, meu Pai. Todo ser que respira, diz a Sua palavra, que Te adore, e nós queremos adorá-lo. Receba o nosso louvor, mesmo no momento de tristeza espalhado pelo mundo, devido ao crescimento desta enfermidade, dessa doença, desse vírus, Pai. Tenha misericórdia do Seu povo, Senhor, e fale aos nossos corações e nos edifique nessa noite, Pai. Nós Te louvamos e Te glorificamos no nome amado de Jesus. Amém, Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Pastor, e é muito bom saber que nós não estamos sozinhos e que Ele cuida de nós a cada momento, em especial dele, né? Que Ele tem cuidado, a gente tem visto que até aqui o Senhor tem ajudado. Então, que nós possamos cantar essa música com toda a nossa devoção e todo o nosso coração e dizer que como é precioso nós estarmos aqui na presença de Deus e como Ele cuida da gente, né? Vamos então cantar. Vamos abrir a boca, igreja, e cantar. Estou vendo algumas pessoas aí de boquinha fechada. Vamos cantar. Amém? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão,
as portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós vamos, nesse momento, orarmos a Deus. Eu gostaria, aonde você estivesse, que você tirasse alguns minutinhos. Nós vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo mundo, vamos orar pelos que estão sofrendo nesse momento. Fale com o Senhor, abaixe a sua cabeça e dirija a Deus uma oração, enquanto nós vamos colocar um fundo musical. Vamos orar. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível. Senhor, louvemos ao nosso Deus. Eu me coloco agora
rebeldia no meu coração. Por teu amor, eu pude entender minha dor. Me ajuda a procurar Deus. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer dependente de ti, Senhor. O teu amor, eu pude entender que minha dor me ajuda a procurar Deus. A tua graça me basta, não preciso de mais nada. Os espinhos já não causam pavor. Eu agradeço por me fazer depender de ti, Senhor. Depender de ti, Senhor. Nós vamos neste momento ouvirmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que vocês atentassem para aquilo que nós vamos falar nessa noite. E o nosso tema é: você é prudente ou insensato? Especialmente nesse momento. Quem você é? É prudente ou insensato? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Pai, mais uma vez na tua presença, nós te pedimos que o Senhor possa nos edificar. Fale aos nossos corações, Senhor Deus. Especialmente nesses momentos, Senhor Deus, que estamos dentro das nossas casas fechados, nos protegendo contra esse vírus. Mas a sua palavra, Senhor Deus, ela não está lá fora, ela está aqui dentro e pode entrar na nossa vida e no nosso coração. Portanto, fale a nós agora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse momento, estão tentando de todas as formas buscar a cura do vírus. Sem sombra de dúvida, estão encontrando. Mas para que algo possa ser aplicado em massa, a ciência, aqueles que estudam, diz que tem que ser comprovado, tem que ser testado, até que descubra realmente se pode ser aplicado nos seres humanos.
Nós temos recebido notícias dos Estados Unidos que conseguiram, através de algo que nós bem conhecemos, da enfermidade da malária, a medicação que se dá, e que conseguiram cerca de 40 pessoas lá. Na China está sendo aplicado, na Itália e agora também no Brasil, no Hospital do Coração em São Paulo. Não tem como a gente saber 100% dessa eficácia. Não tem como saber se as pessoas que tomarem ficarão exatamente imunes. Eles estão tentando e estão lutando para isso. Pode ser que nós tenhamos de fato, através dos cientistas, através dos estudiosos, conseguido aquilo que tanta a humanidade precisa e assim salvar vidas. Mas se acaso aquilo que foi feito ou está sendo feito não ainda tiver profundamente as bases necessárias, nós podemos, talvez, não termos achado ainda a cura total. Não sei. Mas pensando em bases, pensando naquilo que nós precisamos encontrar cientificamente, encontrar também com a bênção de Deus para termos de fato a cura, e assim eu espero, nós olhamos para esse texto que Jesus vai nos falar de algo com respeito ao que é prudente e ao que é insensato. O Senhor Jesus Cristo, ele está discorrendo sobre o Sermão do Monte. Ele falou sobre muitas coisas, sobre as bem-aventuranças. E depois de ter falado inúmeras coisas maravilhosas, nesse capítulo, ele fala a respeito de escolhas. De escolhas, como por exemplo aqui, o caminho largo e o caminho estreito. E como é importante escolher um caminho que realmente nos leve aos céus. Depois ele nos fala quem é que entra no reino dos céus. O versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, os que praticais a iniquidade. E para ilustrar dos que serão salvos, ele conta uma parábola, que é esta que nós queremos falar, sobre o prudente e o insensato. Ele traz uma ilustração exatamente referente a uma casa e a base desta casa. E eu gostaria de, primeiramente, falar sobre o prudente. Quem é o prudente e se nós somos prudentes? Versículo 24 diz, todo aquele que for, versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo bom construtor que deseja fazer, por exemplo, um edifício, construir uma casa, ele precisa lançar o alicerce desta casa. Meu pai era construtor, meu sogro é construtor, e eu aprendi que há necessidade de se fazer um grande buraco, e através desse grande buraco, tentar atingir uma rocha. E para atingir a rocha não é tão fácil.
Cava-se, chega na água e continua cavando até chegar numa rocha. E quando chega nessa rocha, então começa a colocar o concreto. E depois a ferragem junta, até que se levanta os pilares de uma casa ou de um prédio. Isso é necessário. Em janeiro do ano passado, eu estava em Winnipeg, no Canadá. Mesmo debaixo de neve, nevando bastante, a gente observou perto da casa do meu filho que eles estavam construindo. Na realidade, eles estavam lançando os alicerces de um prédio. E eles então começaram a colocar grandes estruturas de concreto com ferro. Com certeza começaram a fazer um buraco e ali colocaram. E essa estrutura de concreto era batida por uma máquina que batia sem parar aquela estrutura, aquela estaca de concreto, até ela chegar numa rocha. Ali eles não abrem bem o buraco, mas eles fazem desta maneira, vão batendo, 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 até que ela chegue numa rocha e não pode passar mais. E durante todo esse período que estivemos lá, cerca de 30 dias, a gente observava isto. E no final dos 30 dias, eles ainda não tinham terminado de colocarem essas estacas. E depois, quando eu voltei lá em maio, então eles estavam começando a construir as paredes, os pilares, as colunas de sustentação daquele prédio. E da última vez que eu estive lá no nascimento do meu neto, eu observei que já estava quase concluído. Ou seja, há necessidade de uma estrutura para se chegar até na rocha e assim levantar uma casa. A casa, na realidade, representa a nossa vida. Durante toda a nossa existência aqui nessa terra, a nossa vida vai sendo construída, edificada. Nós aprendemos, nós entendemos muitas coisas, durante toda a nossa existência, até a formação final de nós como homem ou como mulher. A casa, então, é a nossa vida. E esse texto nos diz para nós sermos prudentes, nós devemos construir a nossa casa, a nossa vida sobre uma rocha. A nossa vida, ou vou dizer agora, a nossa alma, ela precisa ser estabelecida na rocha. E a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Enquanto a sua vida não estiver totalmente em Cristo, você estará sem o alicerce. Quando nós temos o alicerce, que é o Senhor Jesus Cristo, diz esse texto exatamente o seguinte: cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos e vão dar com ímpeto sobre a sua vida. Esse é o momento de uma grande tribulação mundial. A sua casa, a sua vida está recebendo um sopro, ou uma tempestade de uma proporção enorme. O mundo está sofrendo nesse sentido, recebendo essa grande tempestade. Você pode se desesperar, você pode ficar abatido, você pode ficar profundamente debilitado, se a sua vida não estiver em Cristo Jesus. Nós aprendemos na palavra de Deus que homens de Deus, em situações delicadíssimas, dificílimas, tiveram a sua vida firmada em Deus, em Cristo. Paulo passou por diversas situações em cadeia e em outras situações delicadas, expulsos. Ele recebeu também várias vezes castigos.
e a vida dele permaneceu firme. Ele via o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. E eu digo exatamente nesses momentos. Se você é prudente, você vai se voltar mais para Deus. Você vai colocar mais o seu coração diante de Deus. Sabe por quê? O Salmo 62, versículo 2 diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. É interessante que o texto não está dizendo que você não vai ser abalado, mas você não será muito abalado se você estiver na rocha. É claro que situações dessas nos abalam, nos entristece, ver outros sofrendo, mas a nossa salvação está na rocha que é Cristo. E Cristo se tornou essa rocha, queridos, porque Ele nos amou, porque Ele veio mostrar a rocha lá no Calvário que é Ele. Ele passou pelas piores intempéries, pelos piores momentos, Ele sofreu a dor, Ele sofreu a rejeição, Ele sofreu a humilhação e por fim a morte na cruz. Para quê? Simplesmente para ficar registrado na história que teve um mártir? Não, porque aquele homem era a rocha da nossa salvação, a rocha da nossa vida. 2 Samuel 22, 2-7 diz: e disse, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem eu me refugio. Esse é o momento de nos refugiarmos de Deus, em estarmos em Deus. Uma coisa interessante é que quando a igreja estava sendo perseguida, na época do Império Romano, no primeiro século, sabe aonde a igreja se encontrava? Nas catatumbas romanas. A igreja estava nas catatumbas, estava fechada. É porque estavam com medo? Não. Mas porque esta foi a vontade de Deus, sabe por quê? Porque ali foi o lugar que mais a igreja cresceu. Quando nós temos a nossa vida na rocha, a gente cresce dentro de casa. O sangue de Jesus penetra na nossa vida, nos lava de todos os nossos pecados. Jesus é a rocha. E Deus quer edificar a sua vida através dele. O Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você quer uma vida firme? Você quer conseguir passar pelas intempéries desse mundo? Seja prudente. Finque a sua vida na rocha, Jesus. Se você andou distante, esse é o momento de você abrir o seu coração e experimentar Deus. Essa situação está querendo dizer para a humanidade: se volte para Cristo. Volte-se para o Senhor Jesus. O prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha. Você é prudente? Ou é insensato? O versículo 26 diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, no ano de 2019, abril de 2019, aconteceu no Rio de Janeiro 2 prédios de 6 andares na Muzena caíram. Aquela região da Muzena é uma região frágil. E no máximo que se constrói ali, segundo aqueles que conhecem de terreno, é uma casa
de somente um andar. Por quê? Porque lá não tem estrutura para construir uma casa ou um prédio de 6 andares, porque não tem rocha lá. E aí caiu esses 2 prédios. E muitas casas têm apresentado rachaduras. E uma das coisas que leva a construir lá é porque existem milícias que controlam as pessoas e as coisas ali. Existe a grilagem de terra. Existem pessoas que querem ganhar dinheiro. E por isso constrói prédios que parecem bonitos, mas com o tempo começa a ver as rachaduras. E como aconteceu com aqueles 2 prédios, eles caem, eles desabam. Como eu disse, a casa representa a nossa vida. Uma pessoa insensata, como diz esse texto, é uma pessoa que até ouve as palavras do Senhor Jesus. E talvez anos você tenha ido à igreja, ouvido, quem sabe, alguém, as palavras de Deus, mas não tem colocado estas palavras em prática. O resultado de uma vida insensata é exatamente isto. Pessoas que ouvem algumas coisas de Cristo, mas nunca praticam a palavra de Deus. Infelizmente, tem igrejas cheias de pessoas que vão porque é bom a comunhão, porque vão porque tem um cafezinho no final, porque a igreja gosta às vezes de fazer comemorações, e é nos momentos de comemorações que mais as igrejas enchem. Tem pessoas que até ouvem, mas não colocam em prática. E o texto está dizendo que você é uma pessoa insensata se você faz isso. Esse momento, você pode até dar ouvido à palavra de Deus, mas se você não colocar em prática, o que vai acontecer? Esses problemas mundiais, os problemas pessoais, as tempestades que ainda você vai passar pela vida, as quais poderíamos passar diante das situações que vão suceder, a economia lá embaixo, falta, quem sabe, de alimentos e em outras coisas. Se você é agarrado no dinheiro, se você é agarrado nisto, se isto é o fundamento da sua vida, a tempestade vai vir e você vai sofrer muito, porque você não tem base. Portanto, é importantíssimo nesse momento, irmãos, de nós olharmos qual está sendo a base da nossa casa. Alguns estão baseando na política. Eu acho incrível esse momento. Tem muitos crentes que só reclamam do governo, reclamam disso, só vê o que é negativo. Reclama do pastor, reclama daquele ciclano, reclama do chefe, reclama daquilo. Essas pessoas têm uma base muito variável. Se quem é do seu partido ganha, você está feliz. Se é o outro, você fica infeliz. Se você consegue um trabalho melhor, você fica feliz. Se não consegue, fica infeliz. Eu pergunto, qual é a base da sua vida? Qual é o fundamento da sua vida? É isto? Agora o que a gente percebe é que o tapete da humanidade foi puxado. E quem não tiver base vai cair. Não vai permanecer em pé. Vai sofrer. Porque as intempéries estão aí. As tempestades estão aí. Os furacões estão aí. No período da minha vida, eu também fui insensato. Eu acreditei que a base da minha vida, em alguns momentos, eram os prazeres. E por isso fui para alguns prazeres errados. Eu acreditei em outro período que a base da minha vida deveria ser a incredulidade. E fui para o lado da incredulidade. Eu acreditei em alguns momentos que a base era eu mesmo.
Era só eu confiar em mim. Todas essas bases que eu arrumei na minha vida, sabe o que geraram nos momentos difíceis? Angústia. Um enorme, imenso vazio na minha vida. Eu quero dizer para você, se você for insensato, é isso que você vai ter dentro do coração. Desespero. Angústia. Um vazio muito grande. Porque as suas bases estão sendo destruídas. Governos vão e vêm. Filosofias, às vezes tem até coisas boas, mas elas não são bases de construção de uma vida. A ciência tem coisas boas também, mas elas não são base de construção da nossa vida. Por isso que o texto diz aqui que o insensato que ouve, mas não pratica, quando vem a tempestade, os rios sopram, os ventos dão com ímpeto sobre aquela casa e diz aqui que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gostaria de concluir perguntando: você é um prudente ou um insensato? Se você tem sido insensato esse tempo todo na sua vida, sem uma base firme, Deus te dá a oportunidade hoje, agora, de mudar isso na sua vida. Porque Ele te ama. Deus não destrói a humanidade porque Ele ainda quer que as pessoas se arrependam. O cálice da ira de Deus já está cheio. Tantas coisas erradas estão sendo feitas no mundo inteiro e foram feitas. Agora é o momento de você voltar para Deus. Por isso você pode ser prudente. Você que está ouvindo, ponha em prática. Coloque em prática na sua vida. Mude a sua base. A sua base tem que ser única, Deus, Jesus Cristo. A cruz do Calvário, é lá que você vai encontrar a sua rocha. Olhe para si, peça perdão a Deus pelos seus erros, pelas suas falhas. E aceite Jesus como seu Senhor e Salvador no coração. Você que estava distante, sendo insensato, procurando bases do mundo, dos desejos, dos prazeres, Deus te dá agora a oportunidade de você ser um prudente. Está na hora de você edificar a sua casa, a sua vida, a sua alma, o seu coração, sua mente, naquilo que é sólido. Jesus Cristo é a nossa rocha. Firme-se nele. Vamos orar? Baixe a sua cabeça onde você está. Diga ao Senhor Jesus agora: ó Senhor, muitas vezes tenho sido insensato. Eu até tenho ouvido a verdade, mas não tenho praticado. Eu até acho bonito tudo aquilo que os crentes, que o pastor diz, mas eu tenho andado distante, a minha base não tem sido o Senhor, tem sido o que eu acho que é melhor para a minha vida, ou que eu acho que o fulano tem e talvez é bom para mim, as filosofias, a ciência, princípios, Senhor Deus, que aprendi erradamente, por isso minha vida se desviou de Ti. Diz isso para o Senhor. Diz para o Senhor: Senhor, eu te quero. Quero voltar para o primeiro amor. Quero viver contigo. Fale isso para o Senhor. Eu quero ser prudente. Diga isso para o Senhor. Deixe Ele entrar no seu coração. Diga para Ele: Senhor, entra no meu coração. Fale com Ele. Pai amado, abençoa todos que ouviram a Tua palavra. O Senhor está nos desafiando, se nós somos prudentes ou se nós somos insensatos. Se nós ouvimos e praticamos como prudentes, e diante dessa tempestade, desse terremoto mundial, Senhor, desta doença do Covid-19, nós estamos firmes, nos abalando,
ou nós estamos na rocha praticando, orando, lendo a sua palavra e vivendo o Senhor. Senhor, muda os corações. Quem tem sido insensato, que agora o Senhor traga o verdadeiro arrependimento para mudar, para viver o Evangelho, para praticar o Evangelho, e não simplesmente entrar no ouvido e sair no outro, Pai. Glorifica o teu nome. Nós rogamos a sua bênção, sim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ouvir mais um cântico nesse momento. Deus nos abençoe. Louve ao Senhor. Amém. cada um de nós possamos nos cuidar. Volte-se para Deus. Viva mais Deus. Como eu disse no sermão, a igreja primitiva teve que viver num período em catatumbas romanas. O medo? Não. Era prudência. Prudência.
Muitos deles foram levados e foram mortos, jogados aos leões e morreram. Mas aquele período que eles estavam lá, nos lugares onde os mortos viviam, foi um período de grande crescimento, de união, de vida com Deus. Aí na sua casa, viva mais perto de Deus. Não se entregue, ore, busque o Senhor, pois bem perto Ele está de você. Vamos orar terminando. Pai, abençoa o teu povo, Senhor, espalhado no mundo inteiro. Que cada um possa mais agora se voltar a Ti. Se achado prudente, Deus, e que possa edificar a sua casa em Ti. Glorifica o Teu nome sobre todos, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. No nome amado de Jesus. Amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja sobre todo Israel de Deus, sobre sua família, sobre todos que são do Senhor, agora e para sempre. Amém.